o professor Airan, certo? Então, iremos, né, trabalhar com a disciplina aí de estatística aplicada, né? Vamos conduzir essa disciplina, né, na nossa rede, né, de estatística aplicada aí, certo? Então, o que que a gente vai desenvolver, né, durante, né, essa rede aí? Então, a gente vai ver, né, a parte de estatística, né, onde envolve ali, né, a nossa parte de desvio padrão, né, variância, certo? Mediana, moda, média aritmética, média ponderada, certo? Então vai ser super bacana. Então, além da estatística, a gente vai trabalhar, né, com a probabilidade aí. Beleza? Então a gente precisa conhecer, recordar algumas coisas, né, iniciais aí, né, de estatística aí. Tranquilo? Então alguns conceitos que a gente precisa saber, né, para a gente, né, desenvolver aí a nossa disciplina. Certo? Então o que que é estatística, né, pessoal? A definição de estatística aí, ela é definida como que um ramo da matemática, certo? Que trata o que? Da coleta, né, da organização, descrição, análise e interpretação de dados, né, para a tomada de decisões em ambientes de incertezas e variações. Então, a estatística é um conteúdo, né, é um ramo da matemática super importante, né, que analisa aí os dados, né, e interpretações de dados, certo? Então, ela se envolve, né, em várias áreas aí, né, independente praticamente quase em todas as áreas aí a gente envolve essa estatística, né, e né, essa interpretação desses dados, né, essa análise de dados aí, né, ambientes de incertezas e variações, certo? Então, utilizando-se o que? Rigorosa metodologia científica, o profissional de estatística organiza e analisa o que? Dados quantitativos. Que seria dados quantitativos, né? São dados que são o quê? São valores, né, de quantidades, né, que a gente consegue mensurar aí, quantitativos, que levam às previsões confiáveis, certo? Em qualquer ramo ou atividade. Então, como eu falei, estatística envolve, né, em todas as partes, né, no cotidiano, no trabalho, né, no governo, nos negócios e na indústria aí. Bem como o âmbito das ciências sociais, biológicas e físicas. Certo? Então, alguns passos o que, né, da metodologia estatística é o que? Né, a definição cuidadosa do problema, certo? Isso é a primeira. Segundo, a formulação de um plano para a coleta das unidades de observação. Né? Terceira, coleta, resume e apresentação, né, das unidades de observação ou de seus valores aí numéricos. Também, né, como análise dos resultados, né, divulgação de relatórios com conclusões de tal modo que estas sejam facilmente entendidas, né, por quem as for usar na tomada de decisões. Então aí tá a estatística, né? A gente trabalhar com dados, né? Analisar esses dados, né? Propor um resultado, né? Um relatório, né? Para a gente ter conclusões, né? Que sejam facilmente o que entendidas aí. Então tranquilo, então a estatística a gente pode dividir aí, né? Em duas áreas, né? A estatística descritiva, certo? E a estatística indutiva aí. Então, o que seria essa estatística descritiva, né? Ou também podemos dizer chamada de dedutiva, certo? Então, a etapa inicial da análise é utilizada para descrever e resumir os dados sem pretender tirar as conclusões de caráter mais genérico. Tranquilo? Então, o objetivo da estatística descritiva é o que? Tornar as coisas mais fáceis de entender, relatar e discutir. Então, o intuito dessa estatística descritiva, né, também podemos dizer o que está, né, o que engloba essa estatística descritiva é a parte de desvio padrão, né, variância, né, essa incerteza de variações, certo? E isso, né, nos ajuda o que, né, se torna algo mais fáceis aí de entender, né, a gente relatar aí e discutir. Então, tranquilo, e também temos que, né, a estatística indutiva, né, o que, que seria essa estatística indutiva? Então, baseando-se que nos resultados obtidos da análise de amostra, certo? Então, amostra de uma população.
Então, aí já começa a trabalhar com amostra, né? População, né? População não é, né, somente população envolvendo pessoas, tranquilo? Então ele procura o quê? Inferir ou estimar as leis de comportamento de toda a população. Então a gente utiliza o que? Técnicas como a teoria das probabilidades, certo? Inferência estatística e amostragem aí. Então aqui, né, um conceito de população e amostra, população é um todo, né, um conjunto todo, né, a amostra é o que? Uma parte que a gente pega, né, uma amostragem ali, né, quanto maior for essa amostra, melhor, né, os dados nossos vai ser mais, né, mais, mais certos, vamos se dizer. Então, beleza, a população ele significa o quê? Coleção completa de todos os elementos, né? Podem ser o quê? Valores, né? Pessoas, medidas, né? A serem estudadas. Não tem o mesmo significado usual, certo? Então, a gente fala, a primeira coisa que fala de população, a gente quer dizer o quê? Né? Que está relacionado a pessoas. Então, nem sempre está relacionado apenas a pessoas aí, certo? Então a gente pode ter uma população, certo? Um conjunto ali, um lote, né, de parafusos. Então a gente tira uma amostra ali, né, daqueles parafusos para a gente fazer, né, um cálculo para ver a qualidade, né, essa variância que está correndo, né, esse desvio padrão, se está dentro da tolerância admissível, certo? Então, o que é a amostra? Então, a amostra é o subconjunto de elementos retirados da população suficientemente representativos dessa população, certo? Então, quer dizer o que? Que essa amostra, ela é o que? A gente tira essa amostra que ela ser significativa, né? Ela é suficientemente representativos, né, dessa população aí. Então, através da análise dessa amostra, estaremos aptos para analisar os resultados, né, da mesma forma que estudássemos toda a população. Então, uma observação que a gente precisa ter, né, a amostra sempre é finita. Por que sempre é finita? Como que você tira uma amostra, né, infinita? Né? Uma coisa infinita. Como que você vai mensurar algo infinito, certo? Então não tem como. Então a amostra é uma parcela ali, né? É suficientemente representativos daquela população. Então deve ser sempre o quê? Super importante a gente lembrar isso daí, que a amostra é sempre finita, certo? Quanto maior for a amostra, mais significativo é o estudo. Então, mais próximo, mais certeza a gente tem, né, daquele estudo que a gente esteja fazendo aí. Então, o que é a amostragem, né? Então, a amostragem é a coleção de dados relativos a elementos de uma amostra, certo? A fim de estudar e caracterizar a população total. Então, a gente tem a população, a gente tira a amostra, a gente faz essa amostragem, né? A fim de estudar e caracterizar o que? A população total. Então, um exemplo, né, podemos se dizer, procurar saber qual a porcentagem de fumantes no Brasil. Uma maneira de obter essas informações é entrar em contato com todos os habitantes do país, né, e perguntar se são fumantes ou não. Então, é uma maneira o quê? Né, você contatar todos os fumantes, né, é um pouco mais complicado você tirar, né, essa amostragem aí. Então a amostragem, na verdade, é o que? É a maneira que você vai, né, retirar essa amostra. Então a outra maneira é selecionar um subconjunto de indivíduos, né, por exemplo, aí 1.000 pessoas, e perguntar se eles fumam. Então o grupo de 1.000 pessoas forma o quê? Uma amostra, certo? Numa população a gente tira 1.000 pessoas, ela é a nossa amostra, e a maneira como eu seleciono esse grupo, né, é chamado de amostragem. Então, a maneira como eu escolho esse grupo aí de 1.000 pessoas é chamado aí de amostragem, certo? Constituída uma amostra, os elementos que a compõem passam a ser o que? Tratados como os dados estatísticos e podem dar origem a diversas relações ou medidas estatísticas, certo?
como, né, por exemplo, média aritmética, né, mediana, moda, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, né, e etc. Certo? Então, estas relações estatísticas, pessoal, né, a média aritmética, né, a mediana, a moda, essa variância e o desvio padrão, e também o coeficiente de variação, eles possibilitam o quê? Descrever, certo? Sob diversos ângulos o conjunto de dados representado pela amostra aí. Então, por isso, o estudo dessas relações pertence ao campo aí da estatística descritiva, certo? Então, é o que? Descrever, certo? Então, se é descrever sob diversos ângulos, né, estamos trabalhando aí com uma estatística descritiva. Certo? Então, em amostras, né, um exemplo de aplicações aí, a gente tem o que? Uma pesquisa de mercado, né, pesquisa de opinião, né, avaliação do processo de produção, né, e entre outros. Então, beleza. Então, etapas da análise estatística, a gente tem o que, né, a população, né, a nossa características, né, e o que? O que a gente precisa fazer, o que são técnicas de amostragem, certo? Essas técnicas de amostragem, né, vai nos levar, né, a nossa amostra. Então, nós executamos essa análise descritiva. Aí temos o que? Né? Obtemos o que? Informações contidas dos dados. A gente faz essa inferência estatística. Depois a gente tem o que? As conclusões sobre as características da população. Então a gente entra ali no NUP aí de análise de estatística, certo? Então, beleza, né? Então, uma coisa primordial que a gente precisa rever é o que? É o arredondamento, certo? Então, existe algumas regras aí de arredondamento, né? As regras básicas. Então, de acordo aí com a resolução número, né, 866/66 da Fundação IBGE, o arredondamento é feito da seguinte maneira. Então, a gente tem a primeira situação, que é o quê? Quando o algarismo imediatamente seguindo ao último algarismo a ser conservado for inferior a 5 aí, certo? Então, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Como assim, né? Como assim? Agora deu um branco, né? Deu um bolo na cabeça, né? Então, o que ele diz? O que? Se o último algarismo a ser conservado for inferior a 5, certo? O último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Então, nada mais ele diz o que? Se o último algarismo for menor do que 5, a gente não arredonda, né? Então, na parte de arredondamento, a gente pode fazer arredondamento em décimo, né, centésimo, milésimo, tudo vai depender o que, né, dos dados que a gente esteja trabalhando. Se a gente está trabalhando com casos, a gente tirou essa amostra, fez essa amostragem aí, né, com dados com 3 casas decimais, que caso seria milésimo, então a gente tem que trabalhar com dados com 3 casas decimais. Então um exemplo aí, né, para essa primeira regra básica aí, temos que 53,24. Então, observando o último algarismo, ele nos dá o que? Né? Que ele é menor do que 5, então arredondando né, esse valor aí, né, 53,24, o último número é menor do que 5, então o arredondamento para o décimo dele vai ser o que? 53,2, então recordando que se for inferior a 5, a gente não altera, né, o nosso arredondamento, então não existe, né, modificações aí. Beleza? Então, o próximo exemplo, a gente tem o que 12,473. Agora está pedindo para arredondar o que, né, para centésimo. Aí. Então, arredondando para centésimo, primeira coisa a gente precisa observar o último algarismo, certo? Então, o último algarismo nosso é 3, então 3 é menor do que 5. Então, transformando para centésimo, a gente tem 2 casas decimais após a vírgula, certo? Então, fazendo o arredondamento para centésimo, o mais próximo se tornará aí 12,473.
47. Show de bola? Tranquilo, então, até agora ainda beleza. Então, até aqui a gente viu, né, o que é estatística, que é um ramo da matemática, que trabalha o que? Com análise, né, de dados, certo? Né, a gente viu que é dividido em estatística descritiva, né, também podemos chamar dedutiva, ou também separado aí como estatística indutiva aí. Certo? Então a segunda regrinha é o que? Quando o algarismo imediatamente, certo? Então aqui a gente tem já uma condição que é de imediato, imediatamente, seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5. Então ali anteriormente a gente viu que se teria que ser menor do que 5, agora essa segunda regra está nos orientando que tem que ser maior do que 5. Né? E também lembrando aí que é sobre normas, né, da IBGE aí, né, desse arredondamento, tranquilo? Então aqui a gente tem que ser o que? Superior a 5. Quem tem que ser superior a 5? É o meu último algarismo, certo? Então se o meu último algarismo, né, for maior do que 5, a gente vai fazer a seguinte coisa, a gente vai aumentar, né, uma unidade no seu antecessor, certo? Então vamos fazer o arredondamento aí, né, desses exemplos a seguir. Então temos aí 42,87, né, arredondando aí ao décimo mais próximo, né? Então a gente, se é décimo, quer dizer o quê, né? Que eu tenho, né, somente aí uma casa decimal após a vírgula aí. Tranquilo? Então, se eu tiver duas casas, eu tenho que centésimo. Aí, então arredondamento para o décimo, né, olhando a nossa expressão, né, o nosso valor aqui, temos que o mais próximo, né, observando meu último algarismo, ele é o que? Maior do que 5, então esse arredondamento ficará 42,9. A gente acrescenta 1, né, no seu algarismo anterior, né, que seria esse 8 aí. A letra B eu tenho 13,7, né, arredondando ao que? Né, ao inteiro, né? Então, a gente já tem o décimo, a gente vai arredondar para o que? Para o inteiro mais próximo, então o 7 é maior do que 5, então o arredondamento, né, o mais próximo aí será o que? 14, certo? Beleza. Então a gente tem a terceira regrinha que significa quando o primeiro algarismo a ser abandonado for o 5, né, há duas situações, certo? Então, podemos se dizer o que? Se 5 for o último algarismo, né, ou aos 5 só se seguirem zeros, certo? Então, quando o último algarismo for igual a 5, ou seguirem o que? Né, de zeros, a gente entra nessa situação, né? O último algarismo a ser conservado só será aumentado se a unidade for ímpar. O que quer dizer isso daí, né? Que coisa de maluco, não? Então, vamos lá, vamos analisar essa forma. Quer dizer o quê? Um exemplo aí, né? Dois exemplos na verdade. Eu tenho 24,75. Então aí analisando o meu último algarismo é o que? É igual a 5. Beleza? Então a gente tem o que? Igual a 5. A gente vai acrescentar um número, aumentar o número da sua unidade, né, se o seu antecessor, né, for ímpar, certo? Então eu tenho o que? Que o seu antecessor é 7, né, e 7 aí é ímpar, então arredondamento aí, né, a décimo, certo? A gente tem centésimo, a gente vai trazer a vírgula, a gente vai deixar somente aí na casa de uma casa, né, depois da vírgula somente, certo? Então é igual a 5, né, seu antecessor aí é ímpar, então o arredondamento mais próximo aí é de 24,8. Certo? É uma coisa que é banal, né, vamos se dizer, né, mas são regras que o próprio comitê ali, né, do IBGE, que, né, criou essas regras aí de arredondamentos
né, para trabalhar aí com dados estatísticos, né, de estudos aí de análise de populacional, né, análise de gráficos, né, ou independente do que seja aí. Um outro exemplo tem 14,7850 aqui, né, 7850, arredondando ao centésimo, certo? Então, ao centésimo, observando quem, né? Se for meu último algarismo, né, penúltimo, for igual a 5, certo? E seguido de zero, isso significa o quê? Que a gente não altera, né? Não, a gente não faz o arredondamento. Então, fazendo o arredondamento a centésimo, né, a gente vai permanecer aí com 14,78. Tranquilo, então a gente tem uma outra situação aí, que se ao 5 seguir, né, em qualquer ordem, um algarismo diferente de zero, aumenta-se uma unidade o algarismo a permanecer. Então, um exemplo aí, né, então o A, né, tem 2,352, arredondando a décimos aí, então eu tenho 5, certo? Né? Se ao 5 seguir em qualquer ordem, né, um algarismo diferente de zero, aumenta-se uma unidade. Certo? Então, a gente quer, se ao seguir, né, ao seguir aqui, né, o próximo aqui é 2, for diferente de zero, a gente faz o arredondamento aqui, né, no caso, pedindo para décimos, será o que? De 2,4, certo? Então, novamente, se o 5, né, a gente tem o 5, se ele seguir, né, em qualquer ordem, né, um valor maior do que zero, né, um algarismo diferente de zero, a gente tem esse arredondamento que seria aqui, né, 2,4. Certo? Tem 14 agora, 325004, arredondando aí para centésimo. Então, aqui a gente pode observar o que, né? A gente tem o 5, certo? Mas em qualquer ordem, né, um algarismo diferente de zero. Então, aqui a gente tem diferente de zero, então fazendo arredondamento aí, né, a gente teria aí 14,33. Certo? Então, exemplos, né, vamos arredondar os seguintes números aí. Então, aí, escrevendo-se com duas casas à direita, então quando a gente fala com duas casas à direita, então a gente vai trabalhar, né, com porcentagens, né, vamos dizer, né, com casas aí, né, centesimais, certo? Uma casa décimo, duas casas centésimo, três casas milésimo aí. Então vamos supor que a gente tem 9,75756. A gente observando que o nosso último algarismo, ele é o que, né, pessoal? Opa, ele é menor ou é maior do que 5? Então, exatamente isso, ele é o que? Maior do que 5. Então, quando ele é maior, a gente acrescenta, né, um algarismo aí, um numeral, né, ao seu antecessor. Então, esse arredondamento nada mais que ficará 9,76. A letra B, eu tenho 10,261, né? O algarismo eliminado será o quem? Né? Se é para centésimo, quem que vai ser eliminado? É o nosso 1. E o nosso último algarismo é quem? Né? É menor aí do que? Isso, pessoal, menor do que 5. Se é menor do que 5, né, a gente não modifica, não devemos modificar o numeral à sua esquerda. Então, arredondando aí para centésimo, tem o que? Que é 10,26. Show de bola, não? Então, nos casos de arredondamento sucessivo, né, as cegas continuam valendo. Por exemplo, escrever o número decimal das seguintes maneiras. Vamos lá. Então, tenho 2,36935. Então, 4 casas decimais. Então, eliminaremos o que? O quinto. Tranquilo? Então, a gente vai deixar aqui, né, com 4 casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. O algarismo a ser eliminado, né, vai ser o 5. Tranquilo? Então a gente pode observar que o último algarismo, que ele é igual a 5, certo? Beleza.
e acrescentaremos uma unidade à sua casa esquerda. Certo? Então 5, né, é igual a 5, certo? Diferente de zero, né, precedido por um número diferente de zero, né? E por um acaso é um número ímpar. Então a gente faz o que? Acrescentaremos aí uma unidade à sua casa. Então nós teremos um arredondamento aí de 2,3694. Se nós formos arredondar, né, para o que? 3 casas decimais, então o nosso valor agora é o que? De 2,3694, certo? 2,3694. Então arredondamos agora o que? Para 3 casas decimais. Então o algarismo a ser eliminado vai ser o 4. Então o 4 ele é menor do que 5, então a gente não modifica, né? A gente não vai modificar o número à sua esquerda, então a gente permanece aí com 2,369. Tranquilo? Eu acho que é bem simples, né? É um pouco, né? Um pouco maçante, vamos dizer, mas até pegar, né? Essa familiar, vamos dizer, certo? Então, arredondando isso aqui, o que para 2 casas decimais, estão observando que meu último algarismo ele é o que? Maior, certo? Do que 5. Então a gente vai acrescentar, né, um numeral à sua esquerda. Então maior do que 5. Então 2,369, isso vai ficar 2,37. Aí. Então, fazendo uma revisãozinha, né, sobre esses arredondamentos, então se for menor do que 5, né, o último algarismo a permanecer fica inalterado. Então, um exemplo aí, 53,24, né, menor do que 5, o último algarismo. Então, fazendo um arredondamento para décimo, ficaria 53,2 aí. E se esse algarismo for maior do que o 5, aumente-se uma unidade ao seu algarismo a permanecer. Então aqui a gente tem o que o último algarismo é maior do que 5. Então a gente acrescenta um numeral à sua esquerda, né, no seu antecessor. Então isso vai ficar aqui 42,9 aí. 25,08, né, último algarismo maior do que 5. Então isso só pode nos dar o que? De 25,1. E para a situação de igual a 5, né, a gente tem uma situação, né, e tem uma outra situação aí. Certo? Então, se ao seguir, em qualquer caso, um algarismo diferente de zero, né, se ao 5 seguir, então eu tenho 5 e ao seguir dele tiver zeros, então quer dizer o quê? Que a gente vai aumentar uma unidade no seu algarismo a permanecer. Então a gente tem que 2,35, a gente tem o 5, né? Ele é seguido que com um número diferente de zero. Então o arredondamento para isso, né, para um décimo, a gente tem aí que é 2,4 aí. Show de bola, não? Então aqui no outro exemplo, 25,6501, certo? Então observando que a gente o 5, né, seguidos de um algarismo diferente de zero, certo? Em qualquer caso, então quer dizer que ele é seguido, né, pelo 1 aí, a gente tem um 0, depois o 1, então o arredondamento aí fica 25,7. A segunda situação, para que for igual a 5, né, se o 5 for o último algarismo, ou se aos 5 só seguirem zeros, né, o último algarismo a ser conservado só será aumentado de unidade, né, se for ímpar. Então quer dizer que eu tenho 24,75, né? Então 5 é o meu último algarismo, certo? E ele é o quê? Ou se ele for seguido de zero, né, ou se ele for o último, né, o último algarismo, e se o antecessor for o que? Ímpar, então o nosso arredondamento a gente pode acrescentar, né, um algarismo aí, uma unidade, né, se for ímpar. Então 7 é ímpar, então arredondamento de 24,75, a gente tem aí que 24,8, certo? 24,65, né? E a gente tem o nosso último algarismo que é igual a 5, seu antecessor é um número par,
Então, o arredondamento para décimo aí, né, nada mais que seja 24,6 aí. Agora, se for o quê? 24,7500, então entende-se o quê? Que o último algarismo é 5 precedidos de 0, né? A gente acrescenta 1, né, o seu numeral antecessor aí. Então a gente tem um arredondamento de 24,8. Certinho, pessoal, então foi basicamente isso, né? São conceitos básicos que a gente viu aí sobre estatísticas, né? Arredondamento, então lembrando que a gente, né, no nosso módulo, né, na nossa disciplina de Reddit, de estatística, a gente vai ver estatística, né, no primeiro, né, as primeiras partes de estatísticas, depois a gente vai entrar, né, na probabilidade aí. Então eu deixo alguns exercícios para vocês fazerem, certo? Então o que o exercício pede? Efetue o arredondamento na casa decimal que se pede dos seguintes números classificados na tabela. Então aqui eu tenho os números, certo? Né, estão na tabela, eu quero que vocês transformem, que utilizando essas regras, né, disponibilizado, né, pelo NBE, né, pelo número 866/66, né, que a gente fazer o arredondamento o quê? Para uma casa decimal, duas casas decimal e três casas decimal. Então eu tenho uma casa que é chamado de décimo, centésimo, né? E três casas decimal, a gente tem milésimos aí. Certo? Então é basicamente isso. Então eu vou ficar por aqui, né? Para não ficar muito extenso isso daí. Então, beleza, né? Então eu deixo para vocês fazerem um exercício, né? Treinarem. Eu vou disponibilizar para vocês o material, né? Ali vai estar a resposta, mas eu aconselho a vocês, né? Que não copiem, né, as respostas, né? Tenta o que? Fazer a resolução, tentar interpretar, né? Que a gente vem aí na live aí para a gente poder tirar, né, essas dúvidas sobre a disciplina, certo? Resolução de exercícios. Então eu fico por aqui. Então um grande abraço a todos vocês, né, e até a próxima aí.